top de linha, primeiro mundo, dedicada principalmente à saúde séria, honesta, verdadeira, né? Fazendo o registro aqui da presença do nosso querido psicólogo, notável do saber, nosso querido Luiz Ernesto Rios, que está aqui nos prestigiando com a sua presença, e da cirurgiã dentista, acupunturista, nossa querida Eliana Tamburini, também aqui nos nossos estúdios. Bom, hoje, então, o tema é, vamos ter que dar continuidade. O Lauro Pontes das pessoas possuem deficiência de B12 ou de outros vitâminos do complexo B, como a B1, B6 e B9. O que ocorre é que nessa idade, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma gastrite atrófica. Diminuímos a produção do ácido clorídrico e do fator intrínseco, e daí, então, a deficiência da B12. Essa vitamina, que é a única que possui no seu núcleo um mineral, que é o cobalto, existem 5 tipos da B12. Antes de dizer esses 5 tipos, tem que falar que ela mimetiza doenças neurodegenerativas, tipo esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica. Toda vez que a gente estiver diante de uma patologia dessa, a gente tem que afastar a deficiência da B12. Isso é mais comum do que a gente imagina. E quando está no início essa descoberta, é fácil de corrigir, fácil de curar, fácil de tratar. Agora, se demorar muito, as consequências são irreversíveis. Como o médico desconhece, então ele não trata o que ele não conhece, é o que está ocorrendo. Ela não é tóxica, ou seja, é muito importante para a energia e ela é encontrada somente em produto animal, tipo ovo, fígado, né? O vegetal não tem B12. Então, as causas que podem ocasionar a deficiência da B12, nós temos o tabagismo, o estresse, os veganos, né? Aqueles que só se alimentam de vegetais, e alguns medicamentos, dos quais aquele veneno que vocês conhecem, que são da bomba de próton, tipo omeprazol, tudo. Entendeu? Isso são causas de deficiência de B12 que levam a consequências tardias, graves do sistema nervoso central. Esse medicamento que interfere, todos os medicamentos que interferem na produção do ácido clorídrico levam, em decorrência, uma deficiência de B12. A B12 é importantíssima no processo de metilação.
como vocês já ouviram falar muitas vezes. E ela trabalha junto com metilfolato. Quando tem uma deficiência de um, predispõe a não funcionamento do outro, e isso leva a uma predisposição ao câncer. Então, é muito importante a gente controlar, melhorar a nossa metilação. E isso na prevenção de câncer. Quando este já está instalado, a gente não deve melhorar a metilação. Por quê? Porque a metilação vai aumentar a divisão celular, tanto de células normais quanto de células cancerosas. Esse é um detalhe importante. O que mais que eu tenho que falar aqui? Eu tenho que colar, porque é muita coisa, né? Podemos já fazer uma pergunta? Não, ainda não. Então vai lá. Então nós temos, interessante, nós temos 5 B12. A cianocobalamina, a hidroxicobalamina, a adenosilmetionina, a metilcobalamina. Enfim, a cianocobalamina é a menos eficaz de todas. E é o que você encontra nas farmácias. 80% do corpo utiliza a metilcobalamina, 20% a hidroxicobalamina. Então, essas duas são as formas mais efetivas. E deficiência de B12 ou de vitâmero do complexo B, por exemplo, a B1, a tiamina, vai te provocar o beriberi, né? A deficiência da B3, a niacinamida, por exemplo, vai te levar a pelagra, que é outra doença. A vitamina C, todos conhecem, é o escorbuto, né? E tem uma história bacana aí do escorbuto, que os navios britânicos, os marinheiros, aquelas viagens longas, morriam. E antigamente existia o médico de navio. E teve um doutor, que eu esqueci o nome dele, que, por acaso, ele percebeu que na dieta não tinha vitamina C, então ele selecionou metade dos marinheiros utilizando o limão, outra metade sem utilizar. E no fim da viagem, um percentual elevado desses que não usaram o limão faleceu. E interessante que quando eles iam viajar, as esposas iam levar, iam de preto, porque a maioria não voltava. E para a Marinha Britânica adotar esse processo nas viagens, dar o limão, demorou 2 séculos e meio, 260 anos. Agora você vê que coisa incrível, né? Então dou a palavra. Pode perguntar agora você. Na realidade, você até já explicou dos 5 tipos da B12, né? Então, a pergunta que veio era exatamente essa, veio pelo e-mail, que é a pergunta seguinte: qual a melhor B12? Eu já respondi, a metilcobalamina, você não acho que aquele clonobê é metil, Paulinho? A clonobê não, B12. É cianocobalamina. Cianocobalamina. A gente, em consultório de ortomolecular, a gente compra em São Paulo ou Curitiba a forma injetável. Isso que aí é que eu já ouvi vocês falarem. A metilcobalamina é em forma injetável, a gente pode manipular em forma de jujuba, em gota. Sempre sublingual ou injetável. Oral não funciona. E ela tem uma eficiência mais ampla. Sim, com certeza. Conforme o Tamburini falou da B12, a cianocobalamina, o núcleo cobol, que é o cobalto, ele tem ação vasodilatadora no corpo. Então ele é de suma importância para que o oxigênio e a circulação sanguínea caminhem pelo nosso corpo. Então as deficiências que atingem o cérebro, esclerose, demência senil, Parkinson, Alzheimer, está muito ligado ao processo inflamatório e à arteriosclerose do sistema circulatório cerebral, a calcificação do sistema circulatório. Isso se dá por falta do colágeno e do déficit do cobalto, que é o vasodilatador, por onde corre o sangue e o oxigênio. Então a B12 é responsável por isso. Completando aqui, muito bem explicado por Tamburini, os infartos acontecem por deficiência de B12, que é um vasodilatador para o coração. Os infartos acontecem porque a B12 ela é anti-inflamatória em nível hepático da formação da homocisteína, que inibe a produção da coenzima Q10, que tonifica a musculatura lisa e estriada do corpo. Só vou pedir que você repita esse trechinho para a gente... vamos lá, repita aí, vamos lá. A deficiência da vitamina B12,
Só lembrando que a absorção dela é muito complexa. É muito. Tanto é que a melhor absorção foi que você citou, injetável ou sublingual. Tá, mas vamos lá. Mas a deficiência dela te leva a um aumento da homocisteína, que é a gordura que faz óbito. Colesterol não mata ninguém. O que mata é homocisteína. Porque a homocisteína alta, ela inibe que o fígado libere para a corrente sanguínea as coenzimas Q10 em forma de ubiquinol e ubiquinona. Então a musculatura lisa e estriada do corpo tem deficiência. E pode vir a falência por essa deficiência bioquímica. E justamente a B12 é a mais importante vitamina para que sejam liberadas essas ubiquinonas dentro da nossa corrente sanguínea. Além da ação vasodilatadora que ela tem para a oxigenação de forma fantástica para o nosso corpo. Aí você pode perguntar por que nas farmácias só tem a forma cianocobalamina. Porque é mais barata, o lucro é maior. Agora, quando você usa a cianocobalamina, o organismo tem que metabolizar para hidroxicobalamina, metilcobalamina, entendeu? Até chegar às formas ativas. E muitas vezes não chega. E essa explicação é muito notória em caso de qualquer um que esteja tomando. Você pega a cianocobalamina em forma da B12 simples injetável, que nós estamos falando que é a melhor absorção injetável sublingual. Você faz xixi vermelho, em 2 minutos você aplica ela, jogou toda ela fora praticamente. Então quem faz o uso dela, vou dar o nome de um remédio, Citoneurin. Você aplica o Citoneurin. Dói pra caramba por causa da vitamina B1, que a tiamina dói pra caramba aquela aplicação injetável. O primeiro xixi que você faz vermelho, 90% que você foi aplicado jogou fora. Então, quer dizer, não houve absorção no organismo. Interessante isso, né? O leigo não sabe disso. Não, o médico não sabe, imagina o leigo. Isso aí está ligado à nutrologia, à ortomolecular, à prática biológica. Mas eu entendo que é como as coisas funcionam, né? Quer dizer, senão é tudo meio papagaio, né? Mas nós não fazemos parte de um mercado da indústria farmacêutica, nós estamos do outro lado. Exatamente. Eu acho que isso é bacana. Eu quero aproveitar para poder parabenizar a nossa querida Leia Reisen, que está mandando um boa noite diretamente de Miami. Olá, Leia. Olá, Leia. Boa noite. A Leia hoje falou com o nosso querido Ernesto também, que bom. Né? E eu fico muito feliz de ter a Leia como nossa madrinha, né? Ela é madrinha de todos nós, né? Somos todos ligados a ela de uma maneira muito carinhosa, pelo lado guerreiro dela, trabalhador. Bastante. Ela nos inspira, eu pelo menos... E na divulgação desse produto maravilhoso. É fantástico. Ela realmente Você diferente. começou falando do zinco no produto fator de transferência, né? Por aí a gente vê como a For Life, essa empresa... atenta às coisas boas. As coisas boas e as coisas de vanguarda, né? Pelo que eu entendo. Bom, mas aí, então, continuando, na B12, nós não fabricamos a B12. É verdade que só no intestino grosso a B12 é fabricada, é verdade. É verdade. Ela é fabricada dependendo do tipo de alimentação que chega lá. Que fabrica a B12. Entendi. Mas depende da alimentação, de que alimentação chega lá para ela fabricar. Não, desculpa, Paulinho, a gente até fabrica, mas já está na hora de evacuar. Né? Mas então, por isso é mesmo, se você tem uma alimentação adequada, de proteínas vermelhas, por exemplo, o fígado do boi, que Tamburini citou aqui, o músculo de boi, ele vai ter uma digestibilidade que você fabrica um pouco da vitamina B12. Só que o percentual que o organismo precisa é muito maior do que aquele fabricado que está ali, que está quase na hora da excreção. Então, se faz necessário, e de maneira consubstancial ao organismo, a reposição de B12 é uma coisa praticamente obrigatória. Depois de 50... Um grande sintoma depois de 50, eu vou até além, amigo. Depois de 40, 45 anos, quando você começa a ter dor nas pernas, às partir de 17 horas, que você precisa sentar um pouquinho, é déficit de B12. Ela é fabricada... Olha que interessante, hein? Ela é fabricada por bactéria, na vaca. Aí, quando ela é produzida em excesso até, é armazenado no fígado do boi. E nós comemos o fígado, daí a gente adquire assim a B12. Entendeu? Mas tem que lembrar, porque aí vem mais uma vez a parte da absorção. Nós vamos comer o fígado frito. A B12 é hidrossolúvel, resistência baixa ao calor. O ideal seria cru. Como nós não comemos cru, nós vamos fritar. Então a absorção vai ser sempre muito pouca. Então a suplementação dela se faz necessária
Mesmo, não tem como a gente na fugir. anemia perniciosa, que é grave, a deficiência de B12, houve um colega que ganhou o prêmio Nobel porque dava para os pacientes o óleo de fígado cru. O óleo de fígado, mas Fígado cru. no interior se usava E o o vômito biotônico dele Fontoura. também, O biotônico Fontoura deixava pedaços de fígado em infusão ali por 10, 15 dias e depois dava uma colher de sopa na hora do almoço, na hora da janta. pra pessoa comer. E também Assim era no interior antigamente. ele curou as pessoas assim e dando o próprio vômito, né? É lógico. Mas é claro que o doente não sabia que estava tomando vômito, né? Bom, eu quero dizer que a Amália Ramiro disse que é muito bom ouvir você e dizendo que você é o primo tamborim. Um beijo na Mara. É bom, né, quando a gente vê essas muito bom, demonstrações muito bom. de família, de apreço, né? Ela já mandou um abração para você aí. Ótimo. Obrigado, querida. Agora, falamos de vitamina B12 e falamos do zinco, que é um mineral, né? Certo. Quais outros minerais são importantes? Porque eu vejo que vocês dão um peso, eu começo a perceber Claro, um peso um diferente. peso, uma valência de significado para a saúde de determinados, seja metais, minerais ou vitaminas, Ok. né? Paulo vai falar do mineral nosso, que é o magnésio, né, Paulo? É o seguinte, gente. A nossa composição, a composição do corpo humano, ela é feita da tabela periódica, que a gente conhece no estudo de química. Tudo aquilo ele tem no corpo humano. Que são 104, 104, 106, né? 104 minerais, por 106 aí, minerais, na tabela ali, tudo aquilo tem no corpo humano. Tá? Alguns em mais quantidade, outros em menos quantidade. Nós chegamos a ter em torno de 4 gramas, né, 6 gramas, né? De minerais no corpo humano. 4 ou 6 gramas de minerais daquela tabela periódica no corpo humano. Então você imagine a nossa composição, o detalhe. Sendo que a nossa composição é totalmente de minerais. Desses minerais, dessa estrutura orgânica de minerais, é que vem que nós precisamos das vitaminas como suplementos para equilibrar essa homeostase. Trabalham juntos, né? Trabalham juntos para poder trabalhar com a energia. Por exemplo, o magnésio que o Tamburini falou. O magnésio é um mineral que veio dos antigos, da antiguidade para a gente. No sânscrito, o prefixo mag significa amor. Ou seja, o magnésio é aquele mineral que se doa para o organismo em todos os pontos que existe deficiência de mineral no corpo. Ele se doa até a chegada do titular da posição, ou seja, do mineral necessário, ele ocupa aquela posição. O magnésio tem uma similitude, assim como a clorofila tem com a hemoglobina, o magnésio tem essa identificação com a clorofila e a hemoglobina. Então, um mineral chamado fantástico junto com o zinco dentro do nosso corpo. Só que tudo isso não aconteceria se nós não tivéssemos o cálcio fazendo essa homeostase, ponto de equilíbrio, equilibrando o ácido alcalino do corpo. Então, o nosso corpo, no efeito cascata, ele trabalha com todos esses minerais. Não tem, o zinco é o rei, mas o mineral é o príncipe que vem atrás, o cálcio é o outro príncipe que vem atrás. Nós temos uma bomba de sódio e potássio polarizando e repolarizando cálcio no nosso corpo dia e noite, mantendo trabalhando o sistema simpático e parasimpático do nosso corpo. Então, se definir um mineral, é muito difícil você falar só dele. Por exemplo, você tem câimbra, dormência, formigamentos, você depende do zinco, você depende do magnésio, depende do cromo. Porque se esses formigamentos forem gerados por uma resistência insulínica ou por uma inflamação de pâncreas, tá? Então você precisa do cromo. Então o nosso organismo trabalha dessa forma, num efeito cascata, dependendo um do outro. Não existe aquele mineral que trabalha sozinho. Então hoje não existe mais, dentro da nutrologia ou da ortomolecular, eu vou te repor cálcio. Não existe mais isso. Eu vou te repor zinco. Não. Eu vou te repor aquilo que o organismo precisa. Por exemplo, o zinco é antagônico ao cobre. Se eu reponho o zinco, eu tenho que repor cobre. Se eu reponho o cálcio, eu tenho que ter fósforo e magnésio para ter absorção. Então, esse é assim que trabalha o corpo. Ele não trabalha com uma unidade. E nós temos que compreender. Eu acho que o futuro da medicina, obrigatoriamente, vai passar pela biofísica. Você vai ter que entender de energia e de mineral.
Vai haver a medicina, vai haver a especialidade da medicina, a cirurgia, a pessoa vai fazer a cirurgia, vai fazer a oftalmologia, vai fazer a pediatria específica, vai fazer estudar aquilo, que é aquilo que ele quer estudar. Ele não tem que estudar mais 6 anos geral, para em 2 ele determinar o que ele quer fazer, mais 2 de residência, para o tempo enorme que você vai fazer nisso que está aí, num preço absurdo de faculdade hoje de 11, 12, 13 mil reais por mês. Então eu acredito que no futuro próximo nós tenhamos os profissionais formados dessa forma. Naquela especialidade que ele quer exercer, ele vai estudar aquilo. Não sei se o Tamborino tem essa mesma visão, mas eu acho que é essa visão que eu tenho. É evidente. O corpo, por exemplo, eu faço oftalmologia também, qualquer deficiência do nutriente desse interfere na função ocular. Semana passada nós tivemos aqui a visita do nosso amigo Lauro, uma excelente Ponte. palestra com Lauro Ponte sobre o cannabis sativa, a maconha e o uso medicinal dela, deu uma repercussão muito boa. E eu tive uma informação aqui que eu fiquei surpreso. Eu sei que nós temos receptores nas células, todas as nossas células são receptores da vitamina D. Sim. Tá? Mas eu não sabia que nós seríamos receptores também do canabidiol, que é um princípio ativo da maconha. Eu não sabia. Todas as nossas células são receptoras. Né? Depois eu fui entender o porquê, quando terminou o programa, eu fui estudar. É porque ela mantém o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, fornecendo as sinapses e energia para as glias, cara. Que é a função. Antigamente se achava que as glias trabalhavam só no cérebro, estimulando os neurônios. Hoje já se sabe que as glias trabalham no corpo inteiro, estimulando as energias de todas as células do nosso corpo. São menores do que as células normais, que são as glias, como se fossem pilhas energéticas, gerando energia para o corpo. Aí, aquela curiosidade que o Lauro me deixou na segunda-feira, eu fui buscar. Ou seja, essa energia não é fornecida por mineral ou por vitamina, é por um outro suplemento, que até então agora já existe. Um conhecimento novo, né? Não, o endo. O sistema endocannabinoide, que tem 2 ou 3 anos de estudo aí agora. É esse sistema, o sistema assim nervoso como central. tem o sistema digestório, cardíaco, respiratório, tem o sistema... Aí, a partir desse sistema, é que nós viemos descobrir, que ele veio comentar aqui, que todas as células do corpo precisam do canabinoide. Quer dizer, olha como é que o mundo caminha com descobertas e que a gente vai ficando... A afirmação dele é que nós produzimos maconha. Como nós produzimos a coenzima, que é 10, que você pode ser que sem ela você não vive. Então foi onde eu conversei com ele depois que nós saímos daqui. Não seria ela a responsável pela produção da telomerase, por exemplo, que é uma enzima que sem ela o rim nosso para de trabalhar e a gente vem até óbito? É um caso a ser pensado, porque para você produzir telomerase, você precisa de energia. É verdade. Então, e quanto aos minerais, acho que não é só magnésio. Magnésio, cálcio, zinco, o silício, por exemplo, de suma importância para o organismo, o silício é chamado do cirurgião sem corte. O silício promove milagres dentro do teu organismo que nós nem imaginamos. Ele é precursor de todo o colágeno do corpo. Então, quem toma um chá de cavalinho 2 xícaras por dia, prolonga a longevidade das suas células com juventude e saúde. Porque ela depleta o ácido úrico, né? Exato. Quer dizer, então, se você toma silício, outra coisa, Tamborino deu uma explanação belíssima sobre a B12. Mas por que existe arteriosclerose? Por causa do estreitamento arterial e deficiência de colágeno. O silício entrando aí, fazendo a elasticidade do tecido arterial e venoso do nosso corpo. Diminuindo a resistência. Diminuindo a resistência. Quer dizer, então, são coisas que o nosso organismo precisa. Então, falar só de um magnésio, falar do zinco, e não falar, por exemplo, você quando tem perda de cartilagem, que nós falamos em nutracêuticos usando, nós temos que lembrar que o molibdênio faz parte da tabela periódica e pouquíssimas pessoas usam molibdênio e não sabem que sem molibdênio nada fixa no fígado. Você precisa do molibdênio em micro dosagens para que os nutrientes que você passa para o organismo da pessoa sejam absorvidos no fígado. Senão ele não reconhece, ele não chega. Como é que uma pessoa, Paulo, eu estou aqui me colocando na posição do ouvinte, há algum jeito dela saber, através só daquele exame, né? Agora, do analisador quântico ou do mineralograma capilar. Não existe outra maneira.
ou pelo analisador de ressonância magnética, né? Analisador quântico, ou pelo mineralograma mineralograma, né? Não tem outra maneira. Se pelo sangue, pela diurese, você não teria precisão disso. E outra coisa, os nossos laboratórios não estão aptos a fazerem todos esses testes, tá? É porque eu fico imaginando que também deve ser uma busca de informação. Isso havia o que? A saliva, é o cabelo? O cabelo ou o analisador quântico. Pela mão você segura, pega a energia pela frequência quântica e tem a informação do paciente. A Graça Neto diz uma afirmação aqui que é muito legal. Boa noite, dona Graça. É um prazer ouvir a senhora fazer pergunta. Ela disse o seguinte: essa dupla é sensacional. E a Cidinha Cardial mandou aqui Rony, Rene, Érica e Sandra. Eu não entendi muito, mas ela mandou isso aqui, Cidinha Cardial. Eu também não sei, mas tá aqui boa dando noite, boa Cidinha noite. Cardial. Um prazer tá aqui conosco na nossa página aqui, e mandando aí um boa noite, falando Rony, Rene, Érica e Sandra. Deve ser pessoas, né? São nomes de pessoas aqui, ela citando. Olha só, tem tanta informação. O pessoal está querendo a dica, hein? Meu HD está cansado. Esqueci de dizer que a deficiência da B12 também leva a osteoporose, rapaz. Olha lógico, só. você não tem absorção de cálcio, osteoporose, começa com osteopenia e vai para a osteoporose. E agora, parece que o tratamento proposto também para a osteoporose, Paulinho, hoje teria influência de uma bactéria, você trataria com antibiótico. Eu vou falar isso para um cliente, o cliente vai dizer que eu sou maluco. Pô. Gente, a osteoporose, já estamos fugindo. Nós ainda, gente, até o Natal, nós ainda vamos ter muito assunto sobre vitaminas e minerais. Fiquem atentos e mandando perguntas aí para o programa. E propondo temas, ideias, temas, se nós estamos abertos às informações, à troca mesmo. Mas o interessante é que vocês sabem o seguinte: as doenças são sempre co-irmãs. Quando o Tamburini falou da osteoporose, você lembra assim, já sei que vou ter problema cardiovascular. Com certeza. Porque são co-irmãs. Então, quem tem. É a mesma fisiopatologia. É a mesma aquele buraco dos ossos que você vê nos filminhos de desenho animado da osteoporose, também acontece no coração. É a mesma fisiopatologia. É simples, você está saindo o cálcio de onde tem que ir, do osso, do dente, e está indo para onde não tem que ir. Que é para as artérias, para as coronárias, entendeu? Chamam indo para junta mole, né? Que chamam. Tecido mole. Tecido mole. Normalmente por isso o cálcio metastático. É por isso que as articulações sofrem muito com os osteofitos, as perdas de cartilagens, as osteoporoses, por aí afora, pata de ganso, por aí afora vai um monte de nome de doença. Mas por eficiência disso que está aí. Daqui a pouco eu dou a dica, é uma dica muito simples, mas é um trabalho científico, do neurocientista, que aumenta célula-tronco e aumenta a imunidade. Daqui a pouco eu falo. Muito bom. Agora, eu diria assim, desses minerais, existe, pelo que eu entendo, há uma certa relevância do magnésio, mas também já foi falado do cobre, já foi falado do fósforo. Olha, cara, todos são Vocês já não falaram num programa aí do fósforo, a falta, o excesso. Tem o manganês. O manganês, o selênio. Todos são importantes mesmo. Olha só, Canda, para que os nossos ouvintes participem e entendam, o alumínio é um mineral importante. Eu me lembro que você fez uma declaração. Por exemplo, o alumínio catalítico no corpo, é aquele que tem frequência de célula, ele é o responsável pela fixação de imagens no meu cérebro. Eu, quando revelo um filme ou um retrato, eu tenho alumínio como agente fixador. Só que o alumínio, quando é em excesso no corpo, ele vai começar com a prisão de ventre e vai caminhar depois da doença da prisão de ventre para o Parkinson ou Alzheimer. Porque ele se tornou um metal pesado no organismo. Então, os elétrons dele se tornaram metais pesados dentro do organismo. Nós temos que ter cuidado com isso. Mas quando é em forma catalítica, tá? Ninguém prescreve alumínio para ninguém. Mas quando em forma catalítica, ele é um mineral de suma importância no nosso cérebro para fixação de imagem. Entendeu? Então, todos os minerais são importantes, dosados, equilibrados, balanceados. Depende e se não tiver dosado pelo mineralograma ou pelo analisador quântico, eu pelo menos ainda não conheço outra técnica ou outra avaliação que faça tão perfeita quanto essas duas.
Legal, muito legal. A Amália Ramiro está dizendo que o Carlos Ramiro está mandando um abraço. Agradeço, retribui, Carlinhos. Tudo bom, retribuo para você. Agora, nessa questão, por exemplo, do alumínio, é, isso não é só, às vezes você cozinhando o alimento, você está numa panela... Se for numa panela de alumínio, o calor a 100 graus Celsius, que é a fervura, vai jogar elétrons de alumínio dentro da alimentação que você vai fazer. Mas aí você tem a água, você tem, por exemplo, o batom, você tem tintura de cabelo, você tem o desodorante, tudo tem outros pasta tipos de dente, esmalte. Isso tudo vem desequilibrar. Tudo vem desequilibrar. Se você não tiver os emuctórios do organismo trabalhando em equilíbrio, na eliminação, você vai adoecer. E os emuctórios, numa ordem de grandeza, vamos repetir para os nossos ouvintes, e isso é muito bom que se repita, que se grave, são intestinos, rins, fígado, pulmão, linfa e pele. Saliva. A saliva está ligada à linfa, no sistema linfático. Se não estiver trabalhando esses emuctórios em defesa do organismo, na parte imunológica apta, por exemplo, tem pessoas que comem determinadas coisas e imediatamente provocam uma cólica abdominal que vai levar ao desarranjo intestinal. É uma defesa do organismo. É porque aquele organismo não estava preparado naquela hora para absorver aquilo. Evidentemente que tem pessoas que fisiologicamente se obrigam a fazer esse tipo de reação. Por exemplo, após uma cirurgia de vesícula. Há uma ligadura direto da porta aórtica do fígado com o intestino, onde você joga a bilis direto no intestino. Então essas pessoas têm pouca resistência à digestibilidade mais longa. Comem rapidamente, querem eliminar aquilo que comeu, porque a bilis está indo direto no intestino. Sim, mas porque houve uma alteração morfológica no organismo, fisiológica, da digestibilidade. Entendeu? Então funciona o nosso organismo no contexto todo. Você perdeu a vesícula, que seria o armazém da bilis, e passou a fazer a ligação direta do fígado com o intestino. Então você acelera o processo digestório seu. E a bilis existe para eliminar gordura. Então se você não consegue fazer isso, você não consegue ter uma função plena. O que eles também têm que saber é que a informação se torna um metal pesado, alumínio, por exemplo, chumbo, arsênico. Hoje o arroz, os grãos em geral eu tenho visto muita contaminação por arsênico. A dificuldade, às vezes, Paulo, não sei se você tem essa dificuldade, um paciente está com o valor de referência do alumínio, por exemplo, até 10. Eu peguei um paciente com 16 ou 17. Você, se continuar assim, vai ter Parkinson, Alzheimer. A gente tem que tratar. Mas só que naquele momento, ele não está sentindo nada. Isso é um detalhe interessante. E, por outro lado, a medicina ortodoxa passa batido nisso. A medicina ortodoxa, a gente fica numa situação... Você tem os pacientes com Parkinson e Alzheimer, demência senil, eles não dosam alumínio, pô. Pois é. Chumbo, alumínio, mercúrio, eles não dosam nada. Então, e é o que leva aqui, eles não dosam. Às vezes o paciente, mas eu estou com muito pouco. Minha querida, você está dentro do valor de referência, que é um valor estatístico. Se isso é veneno, cada micrograma do metal desse tem 6 mil trilhões de átomos e cada um está lesando o DNA de uma célula sua. Pelo amor de Deus, a referência tem que ser 0. Só que tudo que a gente faz, dificilmente a gente consegue zerar. Você falou bem claro e foi muito bem colocado. O cara chega com 16, se o limite é 10, já está excedendo. Mas quando o limite é 10 e ele chega com 6 e você faz um alerta, você está falando besteira, porque o limite está dando... Porque não há uma informação concisa na escola, em casa, nas mídias, não tem. Hoje o negócio é detox, o negócio é dieta, o negócio... A troco de quê e de quanto ninguém sabe o que vai pagar lá na frente. Esse é o grande problema que nós temos. Muito bom. A Rosângela Márcia está dizendo, muito bom esse programa. Parabéns. Obrigado. Rosângela Márcia. Obrigado, Rosângela Márcia. Seja bem-vinda e venha mais vezes. E a dona Amália Ramiro, a prima querida aí, eu estou aqui me lembrando que eu a examinei, eu acho que ela está intoxicada e ela me abandonou. Abandonou! Mas volta rápido. Pode ser. Você foi dizer que ela estava intoxicada? A Leia Reisen disse o seguinte, adoro vocês. Ela disse aqui,
E olha, quero agradecer aqui a participação da Kátia Bastos, né? Minha querida amiga, né? Lá do Castelo da Cigana aqui conosco, né? Kátia Bastos, uma amiga de, lá sei, 30, 40 anos, né? E que sempre nos prestigia. Muita gratidão, Kátia, e a todo o povo da tribo cósmica, né? Vocês são pessoas muito especiais que nós temos muito carinho. Muito obrigado aqui. Bom, é importante dizer que você falou da dica. Ainda não é o tempo da dica? Senão eu vou dar as minhas dicas. Eu tenho umas dicas aqui para dar. Pode ser. Catão, tá legal aí? Depois de tamborina eu vou dar uma também, tá? Ó, Solange Juliano disse, boa noite, fala sobre o Lugol. Obrigado. Aí é pedido de ouvinte, muda a pauta. Ouvinte pedindo é ele que manda, né? É o ouvinte aqui, Solange Juliano. Boa noite, fala sobre o Lugol. Bem, o Lugol é um cientista francês. Jean Lugol, que fez essa formulação do iodo com iodeto. Porque o iodo é necessário para todas as mucosas, né? Mas, principalmente, para as mulheres, porque a mulher tem mama. E a mama usa muito iodo. Então, isso está ocasionando uma epidemia também silenciosa de hipotiroidismo subclínico. Porque a água tem uma concentração de cloro 40% a mais do suportável, digamos assim, para vocês entenderem. O cloro é um halógeno que rouba o iodo. Aí você come pão que tem bromento, é outro halógeno que rouba o iodo. Aí você toma fluoxetina, rouba o iodo. Enfim, mesmo às vezes você está com os exames hormonais da tireoide normal, não significa que essa glândula esteja funcionando normalmente. E principalmente que eles não dosam o zinco. Por que eu vou falar do zinco de novo? Porque o zinco, através de uma enzima PKC, que é zinco dependente, é que carrega os hormônios tiroidianos, sexuais, adrenais, para os receptores celulares. Então, se você tem deficiência de zinco, esses hormônios não estão funcionando. Então você tem que dosar o zinco também para saber se, quando você tiver os exames normais e o médico vê que você tem sinais clínicos indicando ou sinalizando problema de hipotiroidismo, você tem que estimular essa tireoide. E como que a gente sabe disso? Fazendo a temperatura corporal deitada por 8 minutos, 5 dias seguidos. Se a média estiver abaixo de 36,6, você está com esse problema. Tem que procurar um orto ou nutricionista. Muito bem. Só um minutinho, por favor. Só para aumentar aqui o que o Tamborino colocou. Tem 2 medicamentos no mercado. Ele esqueceu de colocar aqui, eu tenho certeza que ele esqueceu. São altamente degenerativos das funções tiroidianas. Que é a metilformina e o anticoncepcional. São 2 medicamentos altamente lesivos. Eles levam a tireoide a óbito. Você passa a carregar um órgão morto dentro do teu corpo. Essa metformina... Metformina ou glifage é um fitoterápico, tá? Sim. Mas tem uma ação lesiva sobre a tireoide. E o diabético que tem que tomar isso? Tem fator cromo, tem GTF cromo, tem fator de tolerância, tem ácido epóico, tem mil coisas na prática biológica a medicina usa. Mas quem faz a prática biológica reconhece e usa. Tá? Nós não temos um anticoncepcional, a não ser a camisinha, a não ser o tempo, a regulagem, a tabela, né? Quer dizer, recurso que você tem para não usar, ou DIU, para não usar o anticoncepcional, que são altamente lesivos à tireoide. Quer dizer, então é bom avisar os diabéticos que tomar glifage e isso em algum momento... Olha, por exemplo, vamos botar. Além de GTF cromo, que eu falei que pouca gente pode não conhecer, você tem a folha de pedra ômica A, você tem a bajeru, você tem
gímena. Você tem um monte de pata de vaca. Na fitoterapia tem um monte de recursos terapêuticos. Você tem que chegar. Teria mesmo melão de São eficácia, Caetano. ou talvez até melhor. Saber usar, sim. Talvez seja melhor do que a metformina e o glifage. Cloridrato de metformina, né? É assim que veio. Isso, é o nome genérico dele, né? XR, longa pro. Isso, que é o glifage, é o nome comercial, a metformina é o veículo dele genérico. Olha, a Rita Matos tá dando uma boa noite, mas só escreveu assim, terceira idade. Eu não entendi, tá aqui, ó. Terceira idade. Nós estamos caminhando para lá, qualquer horinha a gente chega. Estamos longe, né? Estamos longe ainda de lá, qualquer hora a gente chega. A Ana João. Olha aqui, Ana João, chegou agora, Ana João, tá vendo? Podemos suplementar com soluto, acho que é solução de Lugol 5% enquanto faz metformina? Eu não aconselho. Eu, particularmente, eu não uso Lugol nos meus pacientes, eu uso ioidine, que é um iodo com iodeto vindo de uma alga marinha chamada kelp. Eu prefiro sempre usar esse produto, tem boas respostas, junto com a tirosina, que é um aminoácido não produzido pelo organismo. Você pode usar a clorela. Ou a clorela. Porque além de alcalinizar, ela te repõe todo o iodo. Porque ela está botando, Ana João, podemos suplementar com solução de Lugol 5% enquanto faz metformina? Não. Não. E ela, então, optaria pela só solução de Lugol sem a metformina, sendo que o melhor talvez fosse... Não, eu não. O iodine. Não. Então explica melhor. Tá, eu aconselho a ter um acompanhamento, não por indução, vou chegar na farmácia, vou tomar Lugol. Tem um responsável que é oriente, porque a diabetes, a resistência insulínica está ligada à falta de atividade, à alimentação, aos carboidratos, a uma alimentação de índice glicêmico menor que 50, 55. Então é um conjunto de coisas. Não é chegar e tomar Lugol e tirar um e bota o outro. Me dá isso. Não é assim. Não tem bala mágica na medicina. A gente tem que analisar, acompanhar. Não é consulta, não é revisão, é acompanhamento. Eu costumo dizer que a medicina é uma só que varia a sua prática terapêutica. Então, não existe bala mágica. Chupa uma bala de mel que você vai acabar a dor na garganta. Não é assim que funciona. O organismo nosso é complexo, ainda não é entendido 100%, tem 10% só entendido. Verdade. Então, não é chegar, eu troco isso por aquilo e acabou, não. Um bom profissional que eu acompanhe, que oriente, que faça... Muito bem, nós estamos agora a Flor Mar. Ela pergunta assim, metformina ajuda no câncer na mama? Não, de maneira alguma. Não vi a relação. Não, ela depleta a coenzima. Depleta coenzima, depleta iodo, depleta tudo. A B2, que é isso? Não, pelo né? contrário. Então não teria não. E a Ana João... a Ana Paula Souza perguntou, boa noite. Pau tenente, eu não sei o que é pau tenente. Ajuda a baixar a glicose? Ajuda. O que é pau tenente? É uma planta. Pode preocupar até com tenente pau. Então, o que é pau tenente? É uma planta. É uma planta que chama-se pau tenente. É o nome popular dela, tá? A Ana João voltou aqui, perguntou. E se fizer selênio também associado? Vai depender. Ajuda. Olha só, o selênio é um metal pesado. Se não tiver orientação, ele pode fazer intoxicação hepática violenta. Então tem que ter muito cuidado no uso do selênio. É bom sempre ter um ortomolecular, de repente. Não adianta chegar na farmácia... Daqui a pouco eu vou dar onde eles se escondem. Aí vocês podem procurá-los. Não adianta a gente dar uma... Vai na casa de produto natural e compra uma cesta embaixo do braço, porque fatalmente ele pode estar levando... Ele pode estar levando a saúde, mas pode estar levando veneno para casa também. Ih, rapaz, tá na hora da dica, tá em cima da hora. Tá em cima e eu tenho as minhas dicas, rapidinho. Olha, essa dica é o seguinte, como eu falei, ela aumenta a imunidade e aumenta a produção de célula-tronco, que é tudo de bom. Você vai inspirar fortemente e ao mesmo tempo contraindo a musculatura. Depois você expira lentamente. Faça isso algumas vezes, isso é comprovado cientificamente. É ótimo para enxaqueca, para depressão, um relaxamento fantástico. Então vamos lá de novo. Como é que é a dica? Eu paro, fico em pé. Não, sentado confortavelmente. Okay. Aí inspira fortemente com a musculatura dos braços, das pernas, todo contraído. E depois você expira lentamente e vai relaxando. Faz isso quantas vezes? Faz 5, 10 vezes. Sempre que se lembrar.
é uma coisa... É uma revigoração, uma energização. Bacana, gostei da dica. Bom, eu quero aproveitar e agradecer a Ana João, Ana Paula Souza, Flor Mar, Rita Matos, Solange Juliana, Rosângela Márcia, Amália Ramiro, Cidinha Cardial, Graça Neto. A Cidinha Cardial também disse assim, estamos assistindo. Ela quis dizer que Rony, Remy, Eric e Sandra estão assistindo também. Legal. Graça Neto, Amália Ramira, Leia Heinze, Kátia Bastos, o Wellington Catão também aqui assistindo com a gente. Tá crescendo. Isso tá aí. Crescendo, né? Eu quero agradecer a todos. Não, tem uns que não citam, né? O interessante é que parece que nós estamos falando só para o público feminino. Mas é porque eu acho que a mulher ela é mais estudiosa, que mais inteligente. Ela é mais mãe, ela é mais. Acho que ela é mais inteligente. Eu acho ela mais zelosa. Inteligente, eu Ele não tá sei. puxando o saco ela, da Gracinha. Da Gracinha. Lógico, tem que puxar. Mas deixa ele dar a dica dele. Eu quero dar, vou dar a dica. Entrou mais uma pessoa aqui. Acho que entrou mais uma aqui. Mas não. A dica que eu ia dar, gente, é só uma coisa muito simples. Tem gente que antecipa as festas de final de ano para novembro, né? Começam as suas reuniões. Façam um chá de maxixe sempre para proteger o fígado. Olha que ele tem muito manganês que protege bastante o fígado. Evita que você venha de ter enxaqueca, labirintite, distúrbios emocionais ou mentais a partir do maxixe, tá? Esse negócio de pau-tenente, maxixe, não sei o quê, isso é coisa de alquimista. Olha, no nosso próximo programa, você que está na página Saúde Total, daqui a pouquinho você vai conhecer uma verdadeira alquimista. É uma senhora lá com mais dos seus 80 anos, quase 90 anos, Marília Isadora Acioli. Psicóloga, alquimista mesmo, que vai estar conversando aqui sobre Jung, a relação da psicologia junguiana com a alquimia e como vocês vão assimilar coisas lindas dessa pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, quase 50 anos, e é um ícone da nossa espiritualidade. Ela já está aqui conosco, já está nos nossos estúdios. E outra coisa, Ritual das Luzes, dia 1º de dezembro, sábado, possibilidade de inscrição somente até sexta-feira. E mais, fique atento à For Life. Brevemente, a Escola de Liderança da For Life vai inaugurar aqui no Rio de Janeiro o seu treinamento. É uma oportunidade única. Não perca. Melhores informações pelo 999-7284. Vamos agora ao nosso momento musical. Boa noite de vocês, um momento musical. E daqui a pouco vai para a página Amigos do Sucesso no Facebook para assistir Marília Acioli e Andréia Pantoja. A Estreia Brigada também estará conosco, ok? Um grande abraço. Até já. Com vocês, boa noite. Boa noite. Vê se vocês mandam o tema para a gente falar, que ajuda bastante. Entra na página, na própria página, manda pergunta ver. Então, Bonito, quero saber disso. Não precisa esperar o dia chegar do programa. A gente fica muito feliz de tê-los aqui. Puder informar, mas pode mandar as perguntas antes. Eu não sei tudo, não. Boa noite aos ouvintes, um prazer enorme estar com vocês mais essa semana, aguardando que semana que vem chegue ansioso para continuarmos esse contato. E se quiserem algum contato também pessoal com a gente, pode ligar para mim para o meu consultório, 2240-2246. E o seu, Tamborinho? 3393-8278, segunda, quarta e sexta à tarde. Nós vamos colocar essas informações todas na página de saúde. Na página do Saúde Total. Leia Reise dizendo que a For Life está arrasando no Rio, dando boa noite. Solange Juliano também. Maria Genesi Moraes também dando boa noite. E a Solange Juliano dizendo: a gente aprende para cuidar do marido e filhos. Obrigado pela dica a todos. Muito boa noite. Daqui a instante, momento musical, página Amigos do Sucesso com a nossa programação. Com você, Catão.